Sabe aquela sensação de que você conhece alguém a vida inteira e de repente descobre que nunca conheceu essa pessoa de verdade? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo depois de 35 anos de casamento. Eu estava no meu escritório, revisando uns contratos, quando meu marido entrou pela porta com aquela cara que eu já conhecia bem. Sabe quando você sente que algo ruim está vindo? Eu respirei fundo e perguntei o que estava acontecendo. E foi aí que ele soltou a bomba. Ele disse com todas as letras que tinha encontrado a mulher da vida dele. Assim, sem rodeios, sem preparar terreno, sem nada. 35 anos de história jogados no lixo com uma frase. Ele continuou falando, dizendo que ela era humilde, que não se importava com luxo, que era tudo o que ele sempre quis. E sabe o que eu fiz? Eu sorri. Juro que sorri. Virei para minha secretária, que estava ali parada em choque, e disse com a voz mais calma do mundo: bloqueie as contas conjuntas, suspenda o plano de saúde da mãe dele e mande trocar todas as senhas. A cara dele naquele momento não tem preço. Mas calma, porque essa história está apenas começando e você precisa ouvir tudo o que aconteceu. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Está em casa, no trânsito, na academia? Eu adoro saber onde vocês estão quando compartilham esse momento comigo. E se você gosta de histórias reais, de gente de verdade, se inscreve aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai querer acompanhar essa história até o final. Acredite, tem muita coisa ainda por vir. E olha, dá um like também para que mais pessoas possam ouvir isso, porque essa história precisa ser contada. Agora sim, deixa eu voltar e te contar direitinho como tudo começou. Meu nome é Helena, tenho 62 anos e passei os últimos 35 anos da minha vida construindo um império ao lado de um homem que eu achava que conhecia. Quando eu conheci o Roberto, lá nos anos 80, eu era uma menina de 20 e poucos anos, recém-formada em administração, cheia de sonhos e planos. Ele era um advogado iniciante, cheio de charme e promessas. A gente se casou depois de 2 anos de namoro, naquela festa linda no clube aqui de São Paulo, com toda a família presente. Meus pais adoravam ele. Todo mundo adorava ele. Nos primeiros anos de casamento, eu trabalhava numa empresa de contabilidade, ganhava até bem para a época. O Roberto tinha o escritório dele, mas a advocacia estava começando devagar, sabe como é. Então fui eu quem segurou as pontas no início. Pagava as contas da casa, ajudava com o aluguel do escritório dele, fazia a comida, cuidava de tudo. E eu fazia isso com amor, porque achava que estávamos construindo algo juntos. Em 1987, nasceu nosso primeiro filho, o Gabriel. 2 anos depois veio a Amanda. E foi aí que minha vida virou de cabeça para baixo. O Roberto começou a crescer profissionalmente, pegou uns casos grandes e sugeriu que eu parasse de trabalhar para cuidar das crianças. Na época pareceu fazer sentido. As crianças eram pequenas, precisavam de atenção e ele estava ganhando bem. Então eu deixei minha carreira de lado, deixei meus sonhos de lado, deixei tudo de lado para ser a esposa perfeita e a mãe perfeita. Acordava às 5 da manhã para preparar o café dele, do jeito que ele gostava, levava as crianças para a escola, buscava, levava no inglês, no judô, na natação. A casa estava sempre impecável. A roupa dele sempre passada. O jantar sempre pronto no horário que ele chegava. Mas sabe o que ninguém te conta? Que quando você abre mão de tudo por alguém, muitas vezes essa pessoa começa a achar que isso é obrigação sua. O Roberto começou a chegar cada vez mais tarde em casa. Dizia que eram os casos, os clientes, os jantares de negócios. E eu acreditava. Sempre acreditei nele. Enquanto isso, eu fui ficando invisível. Ele parou de reparar quando eu cortava o cabelo, quando eu comprava uma roupa nova, quando eu fazia aquele prato especial que ele adorava. Eu tinha virado parte da mobília da casa. Mas eu continuei firme, porque aprendi que casamento é isso, né? Não é todo dia que é festa. Tem os dias difíceis, tem as fases complicadas. Eu me agarrava nisso. E tinha mais uma coisa. Em 1995, meu pai faleceu e me deixou uma herança considerável. Umas propriedades aqui em São Paulo, umas terras no interior, uns investimentos. Minha mãe tinha morrido anos antes, então ficou tudo para mim e para meu irmão. Eu nunca fui de ficar falando sobre dinheiro, sabe?
Sempre fui discreta com essas coisas. O Roberto sabia que eu tinha herdado, claro, mas nunca soube exatamente o quê. Eu mesma administrava tudo, tinha meus contatos, meus advogados, meus contadores. Mantinha separado do nosso dia a dia. Com o passar dos anos, eu decidi investir esse dinheiro. Comecei devagar, comprando umas salinhas comerciais aqui, um apartamento pequeno ali. Alugava tudo e ia reinvestindo. Fiz isso durante anos, em silêncio, sem alarde. Era meio que meu hobby, sabe? Meu segredo. Enquanto o Roberto achava que eu passava o dia vendo novela e tomando café com as amigas, eu estava construindo meu próprio patrimônio. Cheguei a ter uma carteira de mais de 20 imóveis espalhados pela cidade. Mas eu nunca ostentei, nunca fiz questão de mostrar. Não era sobre isso. Os anos foram passando e os filhos crescendo. O Gabriel se formou em engenharia, a Amanda em medicina. Eu estava tão orgulhosa dos dois. Tinha valido a pena todos os sacrifícios, ou pelo menos era isso que eu pensava. O Roberto continuava no escritório dele, que tinha crescido bastante. Ele tinha sócios agora, uma equipe grande, casos importantes. Viajava muito a trabalho. Ou pelo menos era o que ele dizia. A mãe dele, a dona Neuza, morava num apartamento que a gente pagava. Eu sempre tive uma relação boa com ela no começo, mas com o tempo ela foi ficando cada vez mais exigente. Qualquer coisa ela me ligava. A torneira pingando, a televisão com defeito, queria trocar o sofá, queria pintar a parede. E eu resolvia tudo. Tudo mesmo. Inclusive, pagava o plano de saúde dela, que não era barato não, viu? Era um dos melhores de São Paulo. Mas ela era a mãe do meu marido, então eu fazia com boa vontade. Fora isso, eu também ajudava financeiramente o cunhado do Roberto, o Marcelo, que nunca conseguiu segurar um emprego por muito tempo. Sempre tinha uma desculpa, uma história, um projeto que ia dar certo, mas nunca dava. E quem cobria as pontas? Eu. Com o dinheiro dos meus aluguéis, eu ajudava a pagar as contas dele, emprestava dinheiro que nunca voltava, fingia que acreditava nas histórias dele. Porque era família, né? E família a gente ajuda. Mas olha, eu não estou te contando isso para dizer que eu era uma santa. Eu fazia tudo isso porque eu quis, porque eu escolhi ser essa pessoa. Eu acreditava no casamento, na família, em construir uma vida junto com alguém. Eu realmente achava que o Roberto valorizava tudo isso, que ele enxergava meu esforço, meu cuidado, minha dedicação. A verdade é que eu estava vivendo uma mentira. Mas eu só fui perceber isso muito tempo depois. Os sinais estavam todos lá, bem na minha frente, mas eu escolhia não ver. Ou talvez eu visse e fingisse que não via, porque encarar a verdade era assustador demais. Sabe quando você sente que algo está errado, mas você tem medo de investigar porque sabe que se confirmar, sua vida inteira vai mudar? Era exatamente isso. Tudo começou a mudar de verdade no ano passado. O Roberto começou a ficar ainda mais distante. Às vezes eu falava com ele e ele nem me ouvia. Estava sempre no celular, sempre com aquele sorrisinho bobo no rosto. Saía de casa cedo e voltava tarde. Fins de semana ele tinha sempre um compromisso, uma reunião, um cliente para atender. E quando estava em casa, parecia que estava fazendo um favor de estar ali. Teve uma vez que eu preparei um jantar especial para o aniversário de casamento. 34 anos juntos. Fiz aquela picanha que ele adora, arrumei a mesa bonita, coloquei uma música ambiente. Ele chegou em casa, olhou tudo aquilo e disse que não estava com fome porque tinha jantado com um cliente. Nem lembrou que era nosso aniversário. Eu sentei naquela mesa sozinha, olhando para aquela comida toda, e chorei. Chorei muito. Mas no dia seguinte, acordei, sequei as lágrimas e continuei, porque era isso que eu sabia fazer. As coisas foram piorando gradualmente. Ele começou a criticar tudo. Minha roupa estava velha demais, meu cabelo estava fora de moda, eu tinha engordado, eu não me cuidava mais. Tinha sempre uma coisa errada. Um dia ele chegou em casa e disse assim, olhando para mim com aquela cara de nojo: "Você não se arruma nem quando sai de casa, Helena. Parece que desistiu da vida." Aquilo doeu tanto, mas tão tanto, que eu fui no cabeleireiro no dia seguinte, mudei o corte,
fiz luzes, comprei roupas novas. Sabe o que ele disse quando me viu? Nada. Absolutamente nada. Nem reparou. A dona Neuza também começou a ficar estranha comigo. Mais fria, mais distante. Quando eu ia visitá-la, ela mal conversava comigo. Ficava falando do Roberto o tempo todo, de como ele trabalhava tanto, de como ele era um filho maravilhoso. Eu concordava, porque era verdade que ele sempre foi um bom filho. Mas tinha algo no jeito dela falar que me incomodava. Era como se ela estivesse me comparando com alguém, sabe? E eu sempre saía perdendo nessa comparação invisível. Um dia, eu estava no mercado fazendo compras quando encontrei a Márcia, uma amiga antiga que eu não via há anos. A gente parou para conversar ali mesmo, no meio do corredor das massas, e ela me perguntou como eu estava. Eu dei aquela resposta automática. Estou bem, tudo ótimo. Vida corrida, mas tudo certo. E ela me olhou com aquela cara de quem não acredita em nada e disse: Helena, você está com cara de cansada. Está tudo bem mesmo? E sabe o que aconteceu? Eu desabei. Ali mesmo, no meio do mercado, eu comecei a chorar e contar tudo para ela. A Márcia me levou para tomar um café e conversamos por horas. Ela me ouviu com atenção, segurou minha mão e disse uma coisa que ficou ecoando na minha cabeça por dias. Helena, você já parou para pensar que talvez o Roberto não mereça tudo isso que você faz por ele? Na hora eu defendi ele, claro. Falei que era só uma fase, que casamento tem dessas coisas, que ia passar. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Comecei a prestar mais atenção nas coisas. E aí eu vi. O Roberto tinha trocado o perfume. Estava usando um que eu nunca tinha visto. A cueca dele estava diferente, mais moderna, mais cara. Ele tinha começado a ir na academia, coisa que nunca fez na vida. Emagreceu, estava mais vaidoso, tinha até clareado os dentes. E o pior, ele escondia o celular de mim. Virava a tela para baixo, levava para o banheiro, dormia com ele embaixo do travesseiro. Eu não sou burra. Eu sabia o que tudo aquilo significava. Mas uma parte de mim ainda não queria acreditar. Afinal, eram 35 anos juntos. A vida inteira. Nossos filhos, nossa história, nossa família. Como ele seria capaz? Foi quando aconteceu aquele dia no escritório que eu te contei no começo. Eu tinha montado um pequeno escritório em casa há uns anos, para cuidar dos meus investimentos e dos meus imóveis. Tinha contratado a Juliana como secretária, uma menina super eficiente que me ajudava com tudo. E foi ali, naquela tarde de quinta-feira, que minha vida mudou para sempre. O Roberto entrou no escritório com aquela postura dele, aquela arrogância que eu já conhecia tão bem. Eu levantei os olhos da tela do computador e perguntei se estava tudo bem. Ele respirou fundo e disse que precisava conversar comigo. Meu coração já apertou, porque eu sabia que não era boa coisa. A gente conversava tão pouco ultimamente que quando ele dizia que precisava conversar, era porque a bomba era grande. Ele começou com aquele papo de que a gente tinha se distanciado, que as coisas não eram mais como antes, que a vida tinha ficado monótona. Eu ouvi calada, sentindo meu mundo desabar. E então ele soltou: Helena, eu conheci alguém. Eu acho que eu sempre esperei por essa frase, mas ouvir de verdade foi como levar um soco no estômago. Fiquei sem ar por um segundo. A Juliana, que estava ali organizando uns papéis, congelou no lugar. Mas o pior ainda estava por vir. Ele continuou falando com aquela cara de quem está fazendo um favor, de quem está sendo honesto e corajoso. Disse que tinha encontrado a mulher da vida dele, que ela era especial, diferente de mim. E aí veio a parte que me fez ver quem ele realmente era. Ele disse que ela era humilde, que não se importava com luxo, que não era interesseira como as outras mulheres. Como se eu fosse interesseira. Eu, que sempre tive meu próprio dinheiro, meus próprios bens. Eu, que sustentei ele no começo quando ele não tinha nada. Eu, que abri mão da minha carreira para cuidar da nossa família. A raiva que eu senti naquele momento foi tão grande, mas tão grande, que eu tive que me controlar para não explodir. Minha cabeça estava a mil. Eu pensava nos 35 anos que tinha dedicado àquele homem, nas noites que passei acordada cuidando dos nossos filhos doentes enquanto ele dormia, nos jantares que preparei, nas roupas que lavei e passei, nos sonhos que engoli, nas vezes que me calei quando queria gritar.
Mas sabe o que eu fiz? Eu respirei fundo e sorri. Juro, eu sorri para ele. Aquele sorriso calmo, tranquilo, quase piedoso. Porque naquele momento uma coisa ficou muito clara na minha cabeça. Ele não fazia ideia de com quem estava mexendo. Ele me subestimava completamente. Achava que eu era aquela mulherzinha dependente, fragilizada, que ia implorar para ele ficar, que ia aceitar qualquer migalha de atenção que ele quisesse me dar. Então, eu virei para a Juliana, que ainda estava paralisada olhando para a cena, e disse com a voz mais serena que consegui: Juliana, querida, por favor, entre em contato com o banco e bloqueie todas as contas conjuntas. Depois liga para o plano de saúde e cancela o plano da dona Neuza. E já aproveita e manda trocar todas as senhas de tudo que tenha o nome dele. E-mail, Netflix, tudo. A cara do Roberto naquele momento foi impagável. Ele ficou branco, depois vermelho, depois branco de novo. Abriu a boca para falar, mas não saiu som nenhum. Acho que pela primeira vez em 35 anos ele tinha ficado sem palavras. Ele balbuciou alguma coisa sobre as contas, sobre o dinheiro dele estar lá, sobre eu não poder fazer isso. E eu, ainda sorrindo, disse: Poder eu posso, Roberto. E vou fazer. Aliás, já estou fazendo. Foi aí que ele começou a gritar. Dizia que eu era louca, que eu não podia bloquear o dinheiro dele, que ele ia me processar. E eu continuei calma, calmíssima, e disse: O dinheiro seu? Roberto, você tem certeza que sabe o que é seu e o que não é? Ele ficou me olhando sem entender. Eu continuei: Você acha que todo esse tempo eu fiquei em casa sem fazer nada? Você realmente acha que eu dependo de você? A ficha estava começando a cair para ele. Eu via pelo jeito que ele me olhava. Mas ainda não tinha caído completamente. Ele ainda achava que tinha controle da situação, que podia me manipular. Disse que eu estava sendo histérica, que a gente podia conversar com calma, que não precisava ser assim. E eu respondi: Não, Roberto, não precisa conversar mais nada. Você encontrou a mulher da sua vida, ótimo. Vai ser feliz com ela. Mas vai ser com o seu dinheiro, não com o meu. Ele saiu daquele escritório furioso, batendo a porta. Eu ouvi ele descendo as escadas, ouvi a porta da rua batendo. E quando o silêncio voltou, eu desabei na cadeira. A Juliana veio correndo me abraçar, me trouxe um copo d'água, perguntou se eu estava bem. E sabe o que eu percebi? Que eu estava bem, sim. Estava em choque, estava magoada, estava com raiva. Mas também estava aliviada, porque finalmente a farsa tinha acabado. Finalmente eu podia parar de fingir que estava tudo bem. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, repassando toda a minha vida. Pensava em cada momento, cada escolha, cada sacrifício. E eu me perguntava: será que valeu a pena? Será que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente? A verdade é que eu não sei. Porque tudo que eu fiz com amor. O problema não foi o que eu fiz. O problema foi para quem eu fiz. No dia seguinte, eu acordei decidida. Liguei para meu advogado, o Dr. Henrique, que cuida dos meus negócios há anos. Marquei uma reunião e fui até o escritório dele. Contei tudo o que tinha acontecido e disse que queria me divorciar. Ele me ouviu com atenção e disse que ia cuidar de tudo, mas que precisava saber exatamente qual era o meu patrimônio para proteger meus bens. Foi aí que eu abri o jogo. Sentei ali na frente dele e fui listando tudo. Os 23 imóveis que eu tinha espalhados pela cidade, todos alugados. O apartamento de cobertura em Moema que eu tinha comprado ano passado como investimento. As 2 salas comerciais na Faria Lima. O terreno no Guarujá. O sítio em Olambra. As ações, os investimentos, os fundos. Quando eu terminei de falar, o Dr. Henrique me olhou com aquela cara de surpresa e disse: Helena, você tem noção de que seu patrimônio é quase o triplo do patrimônio do Roberto? Eu não sabia exatamente, porque nunca tinha parado para calcular. Mas ouvir aquilo me fez sentir poderosa. O Roberto achava que eu era dependente dele, que eu não era nada sem ele. Mas a verdade era exatamente o contrário. Durante todos esses anos em que ele achava que eu estava em casa sem fazer nada, eu estava construindo um império. Discretamente, silenciosamente, mas estava construindo. O Dr. Henrique começou a preparar tudo para o divórcio.
Me explicou que, como a gente tinha regime de comunhão parcial de bens, tudo que foi adquirido durante o casamento seria dividido. Mas a maior parte dos meus bens tinha vindo da herança do meu pai, que era um bem particular. O Roberto não tinha direito a nada disso. E mais, como eu conseguia comprovar que comprei todos os imóveis com o dinheiro dessa herança e dos aluguéis que foram gerando, eles também eram particulares. Ele só teria direito a metade da casa onde a gente morava e metade do escritório dele. Irônico, né? O homem que me achava uma peso morto ia descobrir que não tinha direito a quase nada do que era meu. Mas eu ainda não tinha revelado todas as minhas cartas, porque tinha uma coisa que nem o Dr. Henrique sabia ainda. Alguns anos atrás, eu tinha começado a desconfiar das viagens do Roberto. Eram muitas, e sempre para os mesmos lugares. São Paulo para o Rio, São Paulo para Campinas. Fins de semana fora, eventos, congressos. Eu não disse nada na época, mas contrarei um detetive particular. Eu sei, parece coisa de filme, mas eu precisava saber a verdade. O detetive investigou durante meses e me trouxe um dossiê completo. Fotos, vídeos, registros de hotel, tudo. O Roberto não tinha uma amante, tinha várias. E a tal da mulher humilde que não se importava com luxo? Era uma mentira descarada. A mulher era empresária, dona de uma boutique chique em Jardins, e estava com ele pelo dinheiro, sim. Tinha até prints de conversas dela com uma amiga falando sobre o escritório do Roberto, sobre quanto ele ganhava, sobre a herança que ele ia receber quando a mãe dele morresse. Ela estava interessada no dinheiro dele tanto quanto ele estava interessado na juventude dela. Porque sim, ela tinha 32 anos, praticamente a idade da nossa filha. Guardei tudo isso muito bem guardado. Não contei para ninguém, nem para as minhas amigas mais próximas. Eu sabia que a hora certa de usar essas informações ia chegar. E eu estava certa. Nos dias seguintes ao confronto, o Roberto tentou me ligar várias vezes. Mandou mensagens, tentou voltar para casa. Mas eu tinha trocado as fechaduras e ele não conseguiu entrar. Ele ficou desesperado, especialmente quando viu que as contas estavam realmente bloqueadas e ele não tinha acesso ao dinheiro. Descobri depois que ele tinha usado quase todo o limite do cartão de crédito comprando presentes para a amante, jantares caros, viagens. E agora não tinha como pagar. A dona Neuza também começou a me ligar. No começo, ela tentou ser educada, perguntando o que tinha acontecido, dizendo que o Roberto estava sofrendo. Quando eu expliquei que ele tinha me traído e que estava pedindo o divórcio, ela mudou completamente de tom. Começou a gritar comigo pelo telefone, dizendo que eu era uma ingrata, que ela sempre soube que eu não prestava, que eu tinha dado sorte de casar com o filho dela. E então soltou a bomba. Ela disse que já conhecia a nova namorada do Roberto e que ela era muito melhor do que eu, mais bonita, mais jovem, mais elegante. Naquela hora, eu entendi tudo. A dona Neuza já sabia da traição há tempos. Provavelmente tinha até incentivado. E ela tinha a coragem de me ligar para me ofender? Respirei fundo e disse: Dona Neuza, a senhora vai ter que se acostumar com a ideia de que eu não faço mais parte dessa família. E já que a senhora tem uma nora nova tão maravilhosa, tenho certeza que ela vai ficar feliz em pagar o plano de saúde da senhora a partir de agora. E desliguei o telefone. Bloqueei o número dela e do Roberto. Bloqueei também o Marcelo, o cunhado eterno parasita. Não queria mais falar com nenhum deles. Precisava de paz para pensar, para processar tudo o que estava acontecendo, para planejar meus próximos passos. Foi nessa época que eu comecei a frequentar uma terapeuta. A doutora Silvia era maravilhosa, me ajudou muito a entender meus sentimentos, a processar a raiva e a dor. Nas sessões com ela, eu comecei a perceber um padrão na minha vida. Eu sempre coloquei todo mundo na frente de mim mesma. Sempre achei que meu valor estava em ser útil para os outros, em cuidar dos outros, em sacrificar meus sonhos pelos sonhos dos outros. E onde isso me levou? Para um casamento falido, com um homem que não me valorizava. A doutora Silvia me fez uma pergunta que mudou tudo. Helena, quando foi a última vez que você fez algo só para você? Só porque você queria, sem pensar nos outros? Eu fiquei em silêncio tentando lembrar. E não consegui.
Não consegui lembrar de uma única vez nos últimos 35 anos em que eu tinha feito algo puramente por mim. Foi aí que eu decidi que as coisas iam mudar. Não só em relação ao Roberto, mas em relação à minha vida como um todo. Eu tinha 62 anos, mas me sentia como se estivesse acordando pela primeira vez. Tinha tanto tempo pela frente ainda, tantas coisas que eu queria fazer e nunca fiz. Viajar, conhecer lugares novos, investir nos meus hobbies, fazer novos amigos. Eu tinha passado tanto tempo sendo esposa e mãe que tinha esquecido de ser Helena. Enquanto isso, o processo de divórcio estava andando. O Roberto tinha contratado um advogado e estava tentando brigar pela divisão dos bens. Ele alegava que tinha direito à metade de tudo, inclusive dos meus imóveis. O advogado dele argumentava que, mesmo sendo herança, como eu tinha investido e multiplicado esse patrimônio durante o casamento, ele teria direito a uma parte. Era uma estratégia ousada, mas completamente furada. O Dr. Henrique tinha toda a documentação provando que cada centavo investido veio da minha herança ou dos rendimentos dela. Mas o Roberto estava desesperado. Ele tinha descoberto que a vida de solteiro rico não era tão fácil assim quando você não tem dinheiro. A namoradinha dele continuava ao lado dele, mas eu sabia pelas minhas fontes que ela estava começando a ficar impaciente. Afinal, onde estavam os jantares caros, as viagens, os presentes? O Roberto estava duro, vivendo do salário que recebia do escritório, que era bom, mas não era suficiente para manter o padrão que ele tinha quando estava comigo. Teve um dia que a Amanda, minha filha, veio me visitar. Ela estava confusa com tudo o que estava acontecendo. O pai tinha contado a versão dele da história, pintando-se como vítima, dizendo que eu tinha enlouquecido e bloqueado todo o dinheiro dele sem motivo. Eu sentei com ela e contei a verdade. Contei sobre as traições, sobre as mentiras, sobre como ele tinha me tratado nos últimos anos. Mostrei até algumas das provas que o detetive tinha me dado. A Amanda chorou muito. Ela idolatrava o pai e descobrir que ele era capaz de fazer aquilo foi um choque. Mas ela me abraçou forte e disse que estava do meu lado, que me apoiava em tudo. O Gabriel, meu filho, teve uma reação diferente. Ele ficou furioso com o pai. Queria ir até o escritório dele e dar um soco na cara dele. Eu tive que acalmar ele, dizer que violência não ia resolver nada, que eu estava cuidando de tudo da maneira certa. Os dois ficaram chocados quando descobriram sobre meu patrimônio. Eles não faziam ideia de que eu tinha todos aqueles imóveis, aqueles investimentos. Sempre acharam que a gente vivia do dinheiro do pai e que eu era apenas dona de casa. Ver a admiração nos olhos deles quando eu expliquei tudo o que tinha construído foi um dos momentos mais especiais de toda essa história. Minha filha disse: "Mãe, você é incrível. Como você conseguiu fazer tudo isso em segredo?" E eu respondi: "Porque eu aprendi desde cedo que mulher precisa ter independência financeira. Nunca se sabe quando você vai precisar." Passaram-se algumas semanas e chegou o dia da primeira audiência do divórcio. Eu me arrumei bem, escolhi um terno azul marinho que eu tinha comprado recentemente, fiz um penteado elegante, caprichei na maquiagem. Queria que o Roberto me visse bem, bonita, confiante. Queria que ele visse o que estava perdendo. Cheguei no fórum acompanhada do Dr. Henrique. O Roberto já estava lá com o advogado dele. E adivinhem quem estava ao lado dele? A namorada. Ela tinha ido à audiência de divórcio. A falta de noção era impressionante. Ela estava toda produzida, com uma roupa cara, bolsa de grife, salto alto. Me olhou de cima a baixo com aquele ar de superioridade. Eu apenas sorri para ela. Um sorriso que dizia: "Aproveita enquanto dura, querida." Na audiência, o juiz tentou fazer uma conciliação. Perguntou se não havia possibilidade de reconciliação. O Roberto, com aquela cara de pau, disse que dependia de mim, que ele estava disposto a tentar de novo. Eu olhei bem nos olhos dele e disse: "Não, meritíssimo. Não há possibilidade nenhuma de reconciliação. Eu quero o divórcio." O juiz então passou para a questão dos bens. O advogado do Roberto começou com aquele discurso preparado, falando sobre a sociedade conjugal, sobre a contribuição dele para o crescimento do patrimônio, sobre direitos e deveres. O Dr. Henrique ouviu tudo calado,
com um sorrisinho no canto da boca. Quando chegou a vez dele falar, ele simplesmente abriu a pasta e começou a mostrar documentos. Certidão de herança, comprovantes de compra de todos os imóveis, extratos bancários mostrando a origem do dinheiro, declarações de imposto de renda, tudo. Cada documento era uma prova de que meu patrimônio era particular, construído com recursos próprios. O advogado do Roberto tentou argumentar, mas estava claro que não tinha base nenhuma. O juiz analisou tudo e disse que marcaria outra audiência para decidir sobre a partilha, mas que pela documentação apresentada, parecia evidente que a maior parte dos bens era particular meu. A cara do Roberto, quando saiu daquela audiência, era de total derrota. Ele tinha certeza que ia conseguir metade do meu patrimônio. Tinha certeza que ia sair dali rico. E estava descobrindo que não ia conseguir quase nada. A namorada dele também tinha percebido isso. Vi ela discutindo com ele do lado de fora do fórum, gesticulando, claramente brava. Aquilo me deu uma satisfação que eu nem sei explicar. Mas eu ainda não tinha mostrado todos os meus trunfos. Eu estava guardando o melhor para o final. Porque eu não queria apenas o divórcio. Eu queria justiça. Eu queria que ele sentisse pelo menos um pouquinho da dor que me causou. Nas semanas seguintes, eu comecei a botar meu plano em ação. Primeiro, entrei em contato com todos os meus inquilinos e avisei que os contratos iriam ser renovados com um pequeno reajuste. Era algo que eu já estava planejando fazer mesmo, mas aproveitei o momento. Com o dinheiro extra que entrou, decidi investir em mim mesma. Contratei um personal trainer e comecei a fazer exercícios todos os dias. Não porque eu quisesse provar nada para o Roberto, mas porque eu queria me sentir bem comigo mesma. Fui em uma clínica de estética e fiz uns tratamentos no rosto, no cabelo. Renovei meu guarda-roupa completamente. Comprei roupas modernas, coloridas, diferentes de tudo que eu usava antes. Estava me redescobrindo, me reinventando. Também voltei a estudar. Sempre tive vontade de fazer um MBA, mas nunca tinha tido tempo. Me matriculei em um curso de gestão de investimentos imobiliários. Queria profissionalizar ainda mais minha atuação, queria crescer, aprender coisas novas. Na primeira aula, olhei em volta e vi que era a mais velha da turma. Mas sabe o que eu senti? Orgulho. Orgulho de estar ali, de estar recomeçando, de estar investindo em mim. Foi nesse curso que eu conheci a Beatriz, uma mulher incrível de 55 anos que também estava se redescobrindo depois de um divórcio. A gente se identificou na hora e virou amigas rapidamente. Ela me apresentou o grupo dela de amigas, todas mulheres maduras, bem-sucedidas, independentes. Comecei a sair com elas, a frequentar lugares novos, a fazer coisas que eu nunca tinha feito. Enquanto isso, o Roberto estava afundando cada vez mais. Descobri pelos meus filhos que a namorada dele tinha terminado com ele. Aparentemente, ela tinha conhecido um empresário mais velho e com mais dinheiro. O Roberto ficou arrasado, fazendo papel de vítima para todo mundo, dizendo que as mulheres eram todas interesseiras. A ironia era cômica. A dona Neuza também estava passando apuros. Sem o plano de saúde que eu pagava, ela tinha que usar o SUS ou pagar consultas particulares. E descobriu que saúde particular é muito cara. Tentou fazer o Roberto pagar um plano para ela, mas ele não tinha dinheiro. Tentou pedir para o Marcelo, o outro filho, mas o coitado mal conseguia pagar as próprias contas. Ela me ligou algumas vezes de números diferentes, implorando para eu voltar a pagar o plano dela. Eu nem atendi. Chegou então o dia da segunda audiência, aquela que definiria a partilha dos bens. Eu estava tranquila, confiante, sabia que a lei estava do meu lado. O Dr. Henrique tinha preparado tudo nos mínimos detalhes. Chegamos cedo ao fórum e esperamos na sala. Quando o Roberto chegou, quase não o reconheci. Ele estava magro, com olheiras fundas, roupa amarrotada. Parecia ter envelhecido 10 anos em alguns meses. Quase senti pena. Quase. Mas aí eu lembrei de tudo que ele tinha me feito, de todas as humilhações, de todas as mentiras, e a pena passou. O juiz começou a audiência repassando todos os documentos e provas apresentadas. Depois de uma análise detalhada, ele deu o veredito.
Todos os imóveis, investimentos e bens adquiridos com recursos da herança eram de minha propriedade exclusiva. O Roberto só teria direito à metade da casa onde morávamos e metade do escritório dele. Simples assim. O advogado do Roberto tentou recorrer, argumentar, mas o juiz foi categórico. A decisão estava tomada. Eu tinha vencido. Meu patrimônio estava protegido. O Roberto ia sair daquele casamento praticamente do jeito que entrou, com pouca coisa. Mas eu ainda tinha uma surpresa guardada para ele. Quando o juiz perguntou se havia mais alguma questão a ser tratada, eu pedi a palavra. Disse que gostaria de apresentar uma prova de infidelidade conjugal que poderia influenciar na decisão sobre a casa. O Dr. Henrique então apresentou o dossiê completo que o detetive tinha preparado. Fotos, vídeos, registros de hotel, tudo. O juiz analisou o material com atenção. O Roberto ficou branco como papel. Ele não fazia ideia de que eu tinha tudo isso. Não fazia ideia de que eu sabia de todas as traições, de todos os hotéis, de todas as mentiras. O juiz então disse que, dada a prova de infidelidade reiterada, ele consideraria isso na divisão da casa. E decidiu que eu ficaria com 70% e o Roberto com apenas 30%. Foi a gota d'água para ele. O Roberto se levantou, começou a gritar, dizendo que aquilo era injusto, que eu tinha armado uma cilada, que ele ia recorrer. O juiz teve que chamar a segurança para acalmá-lo. Foi patético, mas também foi libertador. Ver aquele homem que sempre foi tão poderoso, tão controlador, perdendo completamente o controle, foi quase catártico. Saí daquela audiência de cabeça erguida. O Dr. Henrique me parabenizou pela coragem e pela forma como conduzi tudo. Me disse que em mais de 30 anos de carreira, raramente tinha visto uma mulher tão preparada e estratégica. Aquilo me encheu de orgulho. Eu tinha conseguido. Tinha protegido meu patrimônio, tinha garantido minha independência, tinha provado que não era a mulherzinha frágil que ele achava que eu era. Os meses seguintes foram de transformação completa. O divórcio foi finalmente oficializado. Vendi a casa onde morávamos, porque não queria mais nada que me lembrasse daquela vida. Com o dinheiro da venda, comprei um apartamento lindo em Pinheiros, moderno, cheio de luz, do jeito que eu sempre quis. Decorei tudo do meu jeito, com minhas cores favoritas, minhas obras de arte preferidas. Era meu espaço, meu refúgio. Também decidi realizar um sonho antigo: viajar. Sempre quis conhecer a Europa, mas o Roberto nunca tinha tempo ou interesse. Então convidei a Beatriz e mais 2 amigas do grupo e nós fomos passar um mês viajando. Paris, Roma, Barcelona, Lisboa. Foi mágico. Eu me sentia livre, leve, feliz. Tirava fotos em cada lugar, comia as comidas locais, conversava com as pessoas. Estava vivendo de verdade. Enquanto isso, o Roberto estava tendo que vender o escritório para pagar as dívidas que tinha acumulado. Descobri que, além dos cartões de crédito estourados, ele tinha feito um empréstimo no banco para manter o padrão de vida com a ex-namorada. Agora estava pagando caro por isso. Teve que se associar a outro advogado e virou apenas um funcionário do escritório que um dia foi dele. A queda tinha sido grande. A dona Neuza teve que se mudar para um apartamento menor, porque não conseguia mais pagar o aluguel do que ela morava. Foi morar com o Marcelo, que também não estava em boa situação financeira. Pelos meus filhos, soube que ela vivia reclamando, dizendo que tudo era culpa minha, que eu tinha destruído a família dela. Mas eu não me importava mais com o que ela pensava. Meus filhos, a Amanda e o Gabriel, ficaram mais próximos de mim do que nunca. Eles me visitavam sempre, a gente ia jantar junto, conversava sobre tudo. A Amanda me disse uma vez: "Mãe, você está tão diferente, tão mais feliz. Parece que você voltou a brilhar." E era verdade. Eu estava feliz de um jeito que não estava há anos. No MBA, eu estava indo muito bem. Tirava as melhores notas, participava ativamente das aulas, fazia networking. Inclusive, recebi uma proposta de sociedade em uma empresa de gestão de imóveis. Um dos professores, impressionado com meu portfólio e minha visão de negócios, me convidou para ser sócia dele em uma nova empreitada. Aceitei na hora. Estava começando não apenas uma nova vida pessoal,
mas também uma nova vida profissional. A empresa começou a crescer rapidamente. Minha experiência prática, aliada ao conhecimento técnico dele, era uma combinação perfeita. Em menos de 6 meses, já tínhamos uma carteira de clientes invejável. Eu estava ganhando muito dinheiro, muito mais do que o Roberto jamais ganhou. E o melhor, estava ganhando com meu próprio esforço, meu próprio talento. Um dia, eu estava em um evento de negócios quando encontrei o Roberto. Ele estava lá tentando fazer contatos, conseguir clientes. Quando me viu, ficou paralisado. Eu estava linda naquele dia, com um vestido vermelho, cabelo impecável, acompanhada de um empresário que era meu cliente. O Roberto veio falar comigo, tentando ser educado, tentando puxar conversa. Eu fui cordial, mas fria. Não tinha mais nada para dizer a ele. Ele tentou perguntar sobre a minha empresa, sobre como eu estava. Eu respondi brevemente e me despedi. Vi ele me olhando enquanto eu me afastava, e pela expressão no rosto dele, percebi que ele finalmente tinha entendido o tamanho do erro que cometeu. Ele tinha trocado uma mulher forte, inteligente, bem-sucedida por uma ilusão. E agora estava pagando o preço. Algumas semanas depois, recebi uma ligação da Amanda. Ela estava nervosa, dizendo que precisava me contar uma coisa. O Roberto tinha ido na casa dela chorando, dizendo que tinha cometido o maior erro da vida dele, que queria me pedir perdão, que queria uma chance de recomeçar. Eu respirei fundo e disse para minha filha: Amanda, seu pai fez escolhas. E escolhas têm consequências. Eu desejo que ele seja feliz, de verdade, mas não é ao meu lado. Essa página está virada. E era verdade. Eu não guardava mais raiva dele, não tinha mais mágoa. Tinha apenas indiferença. Ele tinha se tornado uma pessoa irrelevante na minha vida. Eu tinha passado 35 anos dedicando minha vida a ele, e agora estava dedicando a mim mesma. E era infinitamente melhor. Hoje, quase 1 ano depois de tudo o que aconteceu, eu posso dizer que sou uma pessoa completamente diferente. Eu acordo todos os dias animada, com planos, com sonhos. Trabalho com algo que amo, tenho amigos verdadeiros, viajo sempre que posso, cuido da minha saúde, da minha aparência, do meu bem-estar. Minha empresa está crescendo cada vez mais. Estamos abrindo uma filial no Rio de Janeiro e já tem planos para expandir para outras capitais. Eu, que passei décadas sendo apenas esposa e mãe, agora sou empresária, investidora, empreendedora. E estou amando cada segundo disso. Também comecei a dar palestras sobre independência financeira feminina. Conto minha história para inspirar outras mulheres a nunca dependerem completamente de ninguém, a sempre terem algo próprio, a investirem em si mesmas. A resposta tem sido incrível. Recebo mensagens todos os dias de mulheres agradecendo, dizendo que minha história as inspirou a mudar de vida, a recomeçar, a acreditar em si mesmas. Recentemente, conheci alguém. Um homem maravilhoso, viúvo, da minha idade, que me trata com respeito e admiração. Não estamos apressando nada, estamos apenas curtindo a companhia um do outro, viajando juntos, conversando por horas. Ele admira minha força, minha independência, minha história. E eu estou permitindo-me abrir novamente para o amor, mas de uma forma diferente, mais madura, mais equilibrada. O Roberto, pelo que eu sei, está sozinho. Tentou se relacionar com outras pessoas, mas nada deu certo. Acho que ele finalmente percebeu que o problema nunca foi eu. O problema sempre foi ele. A falta de valorização, a falta de respeito, a arrogância de achar que podia fazer o que quisesse sem consequências. A dona Neuza está mais humilde agora. Mandou uma mensagem para mim através da Amanda, pedindo desculpas pelo jeito que me tratou. Eu não respondi. Algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. E está tudo bem. Eu não preciso do perdão dela e ela não precisa do meu perdão. Cada um segue sua vida. Meus filhos estão orgulhosos de mim. A Amanda sempre me diz que eu sou a inspiração dela, que eu mostrei que nunca é tarde para recomeçar. O Gabriel me apresenta para os amigos dizendo: essa é minha mãe, ela é empresária. E eu vejo o orgulho nos olhos dele. Sabe,
Quando tudo isso começou, quando o Roberto chegou naquele dia e disse que tinha encontrado a mulher da vida dele, eu achei que meu mundo tinha acabado. Achei que eu não ia conseguir sobreviver àquela dor, àquela traição. Mas hoje eu percebo que aquele foi o melhor dia da minha vida, porque foi o dia em que eu comecei a me encontrar de verdade. Durante 35 anos, eu fui a mulher que todo mundo queria que eu fosse. Fui a esposa dedicada, a mãe abnegada, a nora prestativa, a dona de casa perfeita. Eu moldei minha vida em volta dos outros, esqueci de mim mesma no processo. E aquele dia, quando ele disse aquelas palavras terríveis, foi o dia em que eu finalmente me dei permissão para ser quem eu realmente sou. Hoje eu sei que meu valor não está em ser útil para alguém. Meu valor está em ser eu mesma, em seguir meus sonhos, em construir minha própria história. Eu aprendi que casamento tem que ser parceria, não sacrifício de um pelo outro. Aprendi que amor de verdade valoriza, respeita, admira. E aprendi que nunca, nunca mesmo, é tarde para recomeçar. Às vezes eu olho para trás e penso em tudo o que aconteceu. E sabe o que eu sinto? Gratidão. Gratidão por ter tido a força de reagir, de não me deixar destruir, de me levantar e construir algo novo. Gratidão por ter descoberto quem eu sou de verdade, quem eu sempre fui, mas nunca tive coragem de mostrar. Eu poderia ter ficado naquele casamento infeliz, aceitando migalhas de atenção, fingindo que estava tudo bem. Muitas mulheres fazem isso, e eu não julgo. Cada uma sabe da sua dor, da sua história, das suas limitações. Mas eu decidi que não ia ser assim. Decidi que eu merecia mais. E fui buscar esse mais. E olha onde eu cheguei. Tenho um apartamento lindo, uma empresa próspera, amigos verdadeiros, filhos que me admiram e o mais importante, tenho paz. Acordo todos os dias em paz comigo mesma, sem ter que fingir, sem ter que me moldar, sem ter que ser menos do que eu sou para caber na vida de alguém. O Roberto me fez um favor. Embora ele não saiba disso, ele me libertou. Me deu a oportunidade de recomeçar, de me reinventar, de descobrir todo o meu potencial. Ele achava que estava me destruindo quando disse que tinha encontrado outra pessoa. Mas, na verdade, ele estava me salvando. Estava me dando a chance de encontrar a mim mesma. Para todas as mulheres que estão me ouvindo agora, eu quero dizer uma coisa. Vocês são mais fortes do que imaginam. Vocês são mais capazes do que acreditam. E vocês merecem mais do que estão recebendo. Não esperem 35 anos como eu esperei. Não sacrifiquem seus sonhos, suas carreiras, sua identidade por ninguém. Construam algo que seja só de vocês. Tenham independência financeira. Invistam em vocês mesmas. E se um dia vocês se virem na situação que eu me vi, com alguém dizendo que encontrou outra pessoa, lembrem-se, isso não é o fim. Pode ser o começo de algo muito melhor, muito maior, muito mais verdadeiro. Porque quando você perde alguém que não te valoriza, você não perde nada. Você ganha a oportunidade de se encontrar. Hoje, quando olho no espelho, eu vejo uma mulher que eu admiro. Uma mulher forte, independente, feliz, realizada. Uma mulher que passou pelo fogo e saiu mais forte. Uma mulher que transformou dor em poder, traição em libertação, fim em recomeço. E sabe o que é mais engraçado? Aquele dia, quando eu sorri para o Roberto e mandei bloquear tudo, ele achou que eu estava sendo vingativa, malvada, histérica. Mas eu não estava. Eu estava apenas finalmente me defendendo, me protegendo, me valorizando. Estava finalmente colocando eu mesma em primeiro lugar, algo que eu deveria ter feito há muito tempo. A vida tem dessas ironias. O homem que me achava humilde demais, simples demais, sem ambição, descobriu que eu era a mais ambiciosa de todos. Enquanto ele estava confortável no escritório dele, eu estava construindo um império silencioso. Enquanto ele me subestimava, eu estava me preparando. E quando a hora da verdade chegou, eu estava pronta. Não vou mentir e dizer que foi fácil. Teve noites em que eu chorei, dias em que eu duvidei de mim mesma, momentos em que eu quis desistir. Mas eu não desisti, porque lá no fundo eu sabia que eu merecia mais.
E você que está me ouvindo também merece. Então eu te pergunto, e você? O que faria no meu lugar? Se estivesse numa situação parecida, teria coragem de recomeçar? De lutar pelo que é seu? De se colocar em primeiro lugar? Eu quero saber sua opinião. Comenta aqui embaixo. Compartilhe a sua história. Vamos conversar. Porque histórias como a minha e como a sua precisam ser contadas. Precisam inspirar outras mulheres a nunca desistirem de si mesmas. E se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Manda para aquela amiga, para aquela prima, para aquela vizinha que está passando por algo parecido. Porque a gente precisa se apoiar, se fortalecer, se inspirar mutuamente. Minha história não terminou. Na verdade, ela está apenas começando. Com 62 anos, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. E se eu conseguir, você também consegue. Não importa a idade, não importa a situação, não importa quanto tempo você já dedicou para alguém que não te valorizava, sempre dá tempo de recomeçar. Sempre dá tempo de ser feliz. Sempre dá tempo de se encontrar. Obrigada por me ouvir até aqui, por compartilhar esse momento comigo. Espero que minha história tenha te inspirado de alguma forma. E lembra, você é mais forte do que imagina. Você é capaz de mais do que acredita. E você merece tudo de melhor que a vida pode oferecer. Não se contente com menos. Nunca se contente com menos.